em Portugal, o brasileiro sofre muita xenofobia. Mas por quê? Porque os caras estão trabalhando, né? Não estão na rua vendendo droga, sabe? Quando você encontra brasileiro fora do país, é impressionante. Tá todo mundo trabalhando muito. 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 Porque tem gente que fala assim, foi pra lá, pra não sei o quê. Não. O brasileiro trabalha muito fora. O imigrante, em geral, por exemplo, em Portugal, o brasileiro sofre muita xenofobia. Aí eu vou lá, eu já fiz show em Portugal, já passei muito tempo em Portugal. Eu falo, mas por quê? Porque os caras estão trabalhando, né? Não estão na rua vendendo droga, sabe? Eu vejo o brasileiro de entregador, de garçom, de garçonete. De motorista. De motorista, faz um trabalho que geralmente nem é o melhor, nem é o mais valorizado. E sofre xenofobia. Mas essa coisa toda. Acho que o mundo está um pouco xenofóbico. Os caras pegam um bode expiatório, é sempre isso. Exatamente. Ou é o imigrante, ou é o trans, ou é o gay, é sempre... Exatamente. Tem sempre algum núcleozinho bode expiatório. É isso aí. E o que te encantou mais dentro da nossa cultura? Que você falou, isso me veste, ou eu visto essa roupa. O que realmente me chamou a atenção é o clima, o sol. Isso acho que você subestima como é importante. O brasileiro sempre fala, gosto de frio. Eu sempre penso, cara, você gosta de frio quando sim, você vai... 15 dias. Isso aí. 15 dias de férias. Vai 15 dias no Chile, tomar vinho e postar no Instagram, aí sim, mas viver no frio é outra pegada. Isso é uma coisa impressionante e você sente que você está de férias durante muito tempo, porque para mim, que morava em Paris, ver sol era de férias quando eu ia para o sul da França. Então, eu associava o sol a férias, sabe? É tipo um cara que mora... Vou dizer, o cara mora em Blumenau, sabe? Talvez para ele o sol é associado às férias que ele vai passar em Aracaju, sabe? Não sei se eu tô... Entendi, perfeito. Então, era essa pegada. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu vi o sol, eu falei, mas é todo dia? Os caras falavam, cara, é mais ou menos todo dia. Às vezes tem uma chuva de meia hora. Eu falei, cara, todo dia você tem sol? Então vocês vivem de férias todo dia. Eu me senti de férias todo dia. Isso chamou minha atenção. E o jeito das pessoas ser caloroso é uma coisa que, para mim, chamou a atenção. Porque eu sempre me senti um pouco... Eu acho que eu era um pouco brasileiro sem saber. Entendi. Sabe? Porque eu sempre fui de fazer... De brincar, de abraçar, de conversar. Quando eu era garçom em Paris, eu sempre fui o cara também... Eu tratava bem, eu gostava, eu conversava, tentava falar no idioma do cliente. Eu nunca fui o garçom parisiense típico. Não. Eu nunca fui essa pessoa. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu pensei, pô, então... Tem gente que é assim, que eu me encontro na minha tribo, sabe? É que eu destoava um pouco do jeito dos outros franceses, em Paris pelo menos, e aí eu aqui encontrei pessoas que eu me identifiquei, falei, pô, essa é a vida, falar com as pessoas, brincar com as pessoas, essa informalidade. Aí eu gostei muito. E isso foi o que te arrebatou, digamos assim? Me arrebatou, me apaixonei, falei, é aqui que eu quero ficar. E aí fiquei aqui, o fato de ter conseguido... a título pessoal, uma carreira muito legal. Obviamente também me fez querer ficar ainda mais, essa coisa toda. Então é forte, né? Às vezes a galera fala, pô, você iria embora e tal. Não tá dentro dos seus planos. E seria difícil, né? Porque virar um pouco uma história de amor também, né? Às vezes no palco eu fico pensando nisso, é um pouco... Desculpa falar disso, não sei até que ponto, mas é um pouco igual fazer amor o palco, porque... a galera te dá muito prazer, ri, te olha, você recebe amor. E você dá também muito de si, porque você dá humor, piadas, você fala, amo vocês, Joinville, sabe? É uma coisa assim. E de fato é um pouco uma troca amorosa mesmo. Só que com muita gente. Então é uma coisa muito forte. E vicia, né? Vicia e mexe com você. Não, o humor vicia quem faz, como quem também recebe, porque o humor é super terapêutico, né? O humor melhora a imunidade, melhora saúde cardiovascular. É impressionante isso. Da pessoa que ri? Que a pessoa que ri, com certeza. Você ri, aquele riso solto, equivale, na terceira idade, você fazer 30 minutos de atividade física. É mesmo? Exatamente. Não, por isso tem uma coisa dentro da medicina que é risoterapia. Sim, isso sim. você tem estudos, não é uma coisa, porque faz bem. Não, tem estudos reais. Então, assim, o humor é muito bom. Agora, aqui no Brasil, a gente sempre teve uma coisa... Um dos maiores humoristas do Brasil, você não pegou, era Chico Anísio. Conheço. Você já ouviu falar? Claro.
Chico Anísio era um cara fenomenal em criar personagens, mas o Chico Anísio tinha uma coisa depressiva, né? Que todo mundo fala, mas como? Mas como? Você acha que isso tem uma associação de quem faz rir acaba também tendo um pouco de tristeza interna? Acho que sim. Eu sou um pouco depressivo, já tomei um antidepressivo, inclusive. Quando eu comecei a fazer turnê, eu, durante um ano, viajei sozinho. E era terrível. Fazia shows para 1000 pessoas, daí eu tava no quarto de hotel sozinho. E a adrenalina depois do show? Nossa, insuportável. E você não tem com quem dividir. Nossa, era insuportável. Comecei a tomar antidepressivo, 10 miligramas para aguentar a solidão, né? Falei, cara, vou ter que melhorar a minha saúde mental. Vou ter que encontrar pessoas... Porque eu vou seguir nessa, cara. Não dá. Eu tenho que conhecer gente, eu comecei a tentar fazer mais amizade e tudo mais. Aí eu comecei a ter um outro desafio, que é aguentar as pessoas. Passei a tomar 20 miligramas. Entendeu, né, Baia? Entendeu. Agora parei com... Pronto, temos o corte. Você me manda esse? Esse eu vou postar. Mas realmente eu tomei esse antidepressivo porque eu estava depressivo. E eu acho que sim, enfim, um amigo meu que é o Marcos Lacerda, que veio aqui inclusive uma vez, me comentou que... Porque eu também nunca entendi por que a gente é tão depressivo. Eu sou um pouco depressivo, meus amigos são todos depressivos. Eu sou muito tímido também, ninguém vê, mas, por exemplo, eu não consigo te olhar nos olhos. Eu tô sempre... Eu não consigo. Eu não consigo olhar ninguém nos olhos. Aí as pessoas... Eu converso com uma pessoa, eu tô sempre assim... Sempre tem um momento na conversa que a pessoa olha para trás. Para ver se você tá olhando além dela. É muito chato, tem que explicar. Não, desculpa, que eu sou um pouco... Tímido. Aí eu finjo que eu sou um gênio e tal. E aí os gênios é diferente e tal. Não sou um gênio, sou tímido. É tímido. Sou só muito ruim socialmente. Mas assim, é isso. Meu amigo me falou que... O Marcos me falou que o que acontece é que o cara que busca muito a criatividade e coisa é um cara que, em algum momento, sofreu muito. E aquilo é uma escape. Então, talvez seja uma válvula de compensação, digamos assim. Para mim é claramente uma coisa assim. Eu me sentia mal. Eu tive uma infância um pouco infeliz. Eu não fui uma criança muito feliz, sabe? Essa é a verdade. Um adolescente também um pouco feliz, sabe? Eu era magríssimo, assim, eu pegava ninguém, as pessoas me faziam bullying, eu era fraco, teve bastante violência física na França, nos colégios, sempre apanhava. Então, o humor era a minha maneira de, talvez, ser interessante, porque eu era engraçado na escola. Mas é interessante isso, né? Como grandes humoristas, atores, atrizes tiveram essa mesma história, né? De sofrer bullying e de se reinventar por algum talento genuíno, né? Porque pensa, você não é forte, você não é bonito. Quer dizer, hoje em dia sou hiper bonito, mas digo, é uma piada, só porque você não deu risada, fiquei constrangido. Tá vendo, mano? Ele tá no termômetro aí contigo, olha, não frustra o garoto. Não, mas pensa, você não é forte, você não é bonito, você não vai pelo lado da sedução direta, você vai ter que ser senso de humor. Então, assim... Não, mas tem que ter talento. Não, tem que aí você tá colocando como, fui pra lá porque tinha que ir. Não, só deu certo porque você tinha talento. Eu acredito. Senão não sustenta, pô. Aí você tá sendo... Ou eu tô pagando gente pra me assistir, quem sabe também. Ou eu tô pagando bots indianos. Não. Eu tenho 2,5 milhões de seguidores no Instagram, mas de real brasileiro eu tenho uns 20 mil. Não tem como, não tem como. O sucesso vindo em cima de talento... ele é sustentável. Aí funciona. E trabalho. E muito trabalho e persistência. Né? E constância. Pilares, né? Exatamente. Tá vendo isso? Se não for, dura pouco. Pois é, eu tava vendo isso com o negócio dos Beatles. Um outro amigo meu, Oswaldo, que me falou isso. Eles têm... Você sabe quantas músicas esses caras têm? Coisa de 10 mil ou 3 mil, mas um número surreal, absurdo, né? Absurdo. Obrigada. E então, da mesma forma que... Obrigado, viu? Nas redes sociais o pessoal fala, você tem que postar todo dia, porque um desses posts vai viralizar, mas você não vai saber qual, então tem que ter muita quantidade para alguma coisa se sobressair. Os Beatles já faziam isso. Então, acaba que é uma estratégia, de fato, tem que trabalhar pra caramba. Muito. Então, às vezes o cara fala, pô, é um gênio. Mas não é um gênio, é que o cara fez 3 mil músicas. Então, mas você sabe a história dos Beatles. Eles formaram a bandinha lá, né, em Liverpool, e aí eles ficavam compondo. Aí arrumaram um empresário que falou, arrumei um emprego para vocês, cuidado, tá quente.
arrumei um emprego para vocês, vocês vão tocar naquela rua de prostituição que tem na O Augusta. Europa. Não é em São Paulo, não é São Paulo. Aquela que tem na Europa, na Holanda. Eu acho que é na Holanda. Red District. Exatamente. O bairro vermelho. Exatamente, que ficavam aqueles vidros, né? A pessoa ficava passando. Sim. Aí eles falaram, não, vamos tocar onde? Não, vamos tocar lá. E aí que começaram a botar bandas para chamar jovens, Ah, legal. novos consumidores na época. E aí o que aconteceu? Chegaram lá, o cara tinha assinado um contrato que eles tinham que ficar 5 anos tocando de 8 da noite a 3 da manhã. É, isso aí. Era uma loucura. É. Então, o que aconteceu? Eles tocavam, em média, quantas horas? 3, 8, 12, 7 horas por dia. E tem uma teoria que se você pratica alguma coisa dentro do seu talento 3 horas por dia, ao final de 10 anos, você chega na excelência. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com um trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.